Boa noite a todas e todas que estão nos assistindo. Hoje nós temos um tema aqui muito especial para a nossa live. Eu sou Jéssica Daiane, vou aqui estar ajudando na mediação e quero dar as boas-vindas aí a todo mundo que está assistindo essa live da BJD. Hoje a gente vai conversar sobre a atuação na Câmara dos Deputados em tempos de Bolsonaro. E para esse tema, a gente convidou hoje aqui duas mulheres que são jovens, que são combativas e atuantes na Câmara, nas redes e também nas ruas, nas lutas, que é a Sâmia Bonfim, que é deputada federal pelo PSOL de São Paulo, e é líder do partido na Câmara dos Deputados e coordenadora adjunta da bancada feminina na Câmara. E a Natália Bonavides, que é deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte e advogada popular. Sejam bem-vindas, companheiras, a esse debate. Quem estiver aí acompanhando a nossa live já pode ir enviando perguntas e comentários na transmissão que está sendo feita tanto pelo YouTube da BJD, quanto também pela página no Facebook da BJD. Então, já podem ir comentando, elaborando suas perguntas, que a gente vai selecionar e apresentar aqui em um dos blocos. Então, nesse primeiro momento, eu quero aqui novamente dar as boas-vindas às nossas deputadas combativas, jovens, mulheres, que tanto nos orgulha na atuação na Câmara dos Deputados. E já pedi a Natália passar a palavra, tem 10 minutos aí para abrir um pouco sobre esse tema. A atuação na Câmara dos Deputados em tempos de Bolsonaro, a atuação de mulheres também, parlamentares. Fala aí, solta o verbo, Natália, para nossa galera. Obrigada, companheira. Primeiro, te deixar uma boa noite para a minha companheira Sâmia também. Saudade da gente se encontrar naquele lugar não tão agradável assim, mas onde que é palco de muitas lutas nossas, né, Sâmia? Te cumprimentar também por assumir a liderança da bancada aguerrida do PSOL e deixar uma boa noite para todo mundo que já está nos assistindo, que já aqui nos acompanha. Esse é um tema muito provocador, né? Imagina, o papel do parlamento, de parlamentares, e aqui, Sâmia, até faria um recorte aqui, o papel das parlamentares de esquerda, né? No governo Bolsonaro, a gente tem um desafio tremendo. E eu vou tentar, nesses 10 minutinhos, trazer uma contextualização de... a gente está aqui no governo Bolsonaro, mas também está na conjuntura que, por exemplo, na América Latina, a gente volta a esse momento em que as burguesias, em que as oligarquias locais voltaram a não poder lidar com democracia, né? Perceberam que manutenção de democracia significa armas contra a própria dominação, né, dessa burguesia. Então, isso é histórico, né? A burguesia sempre teve pouco apego à democracia e nunca teve nenhum pudor, nenhum êxito em abandonar essas regras democráticas, que inclusive muitas vezes criadas por ela própria, mas em abandonar essas regras quando elas acabam dando espaço para as camadas populares interferirem de alguma forma na produção da política, né? E a burguesia latino-americana tem isso de forma muito forte, né? A gente tem um sistema, uma organização política em que a manutenção de privilégios é muito forte e a menor possibilidade de que as classes sociais exploradas tenham uma experiência de organização ou de avanço em direitos acaba fazendo com que isso volte com que essas classes burguesas voltem a avançar contra nós, né? Então, basta uma crise econômica, como aconteceu, para essas elites abandonarem esse regime democrático e salvarem seu padrão de acumulação, não importando se para isso seja necessário jogar a democracia no lixo, né? Então, aqui no Brasil, a gente teve em 2016 um golpe, que inclusive quem protagonizou esse golpe foi o próprio parlamento, né? Esse próprio Congresso de onde a gente está falando hoje. E após isso se seguiu, inclusive a partir da prisão do presidente Lula e do impedimento da sua candidatura de forma ilegal, a eleição de um governo que tem características, inclusive, fascistas, né? Que ele tem essa política econômica neoliberal, que ele tem toda essa continuidade do que já vinha sendo aplicado pelo governo Temer, do que diz respeito a essa política econômica, só que ainda aprofundando, mas também tem essas características neofascistas que fazem com que a gente esteja num momento ainda mais delicado no parlamento. Sam, eu sempre digo com os amigos, a gente chegou numa temporada complicada, não foi? Pegamos uma temporada complicada
para ser o nosso primeiro mandato. O roteirista exagerou, né, Natália? Exagerou um pouquinho. Mas aí estamos nela, né? E aí, qual o papel, aliás, dos parlamentos em momentos históricos em que o próprio fascismo esteve posto, né? Sempre foi de uma relação ambígua. Na verdade, quando o fascismo ascendeu, teve apoio de elites parlamentares, né? Até porque os parlamentos costumam ser ocupados pela burguesia. Então, uma vez o fascismo no poder, pode até ter contraposição, conflitos, né, entre os interesses desses dois setores, mas a verdade é que sempre existiu uma aproximação em muitos aspectos, e a gente está vendo isso aqui hoje no Brasil, né, especialmente essa aproximação da agenda econômica. Isso coloca o parlamento numa posição que aqui no Brasil, de, por um lado, ser atacado por esses setores bolsonaristas, né, ser um alvo desses setores, eles não têm nenhum pudor em respeito às instituições, né, esse tipo de coisa, isso não está na agenda do bolsonarismo. Então, por um lado, é um parlamento que é atacado pelo bolsonarismo, e que teria as ferramentas para reagir a isso, né? São quantos, Sâmia? Mais de 50 pedidos de impeachment que já estão protocolados, né, na Câmara dos Deputados. Então, é um parlamento que teria as ferramentas para agir, para se voltar, para se voltar contra isso que está acontecendo, né? Poderia sim servir de obstáculo para o avanço dessa agenda bolsonarista, poderia cumprir um papel importante para conter, né, e para responsabilizar o bolsonarismo. E para isso é só a gente lembrar a lista extensa de crimes de responsabilidade que o Bolsonaro já cometeu, né? Participou de atos golpistas, falou de intervenção militar, debateu intervenção militar no judiciário, né, na reunião ministerial, os ataques a jornalistas, a política genocida que aplicou na pandemia, enfim, é uma lista extensa, né, de crimes de responsabilidade que estão cometidos. Mas, na verdade, não há essa reação, né, não há esse freio que o parlamento teria a capacidade de impor. Por quê? Porque é exatamente um parlamento que é ocupado majoritariamente por representantes da burguesia. Na verdade, a Sâmia, a gente tem esse desafio que como ocupar um espaço que é um espaço que faz parte dessa própria estrutura, né, de manutenção do capitalismo, dessa própria estrutura burguesa, e ainda assim, dentro desse espaço, que é extremamente limitado, tentar lutar por conquistas para a classe trabalhadora, né? E aí o parlamento não barra, né, não contém, não freia todos esses arroubos autoritários de Bolsonaro, porque, na verdade, existe uma crença de que podem domesticar, né, de que dá para domesticar o bolsonarismo, e que isso vale a pena, já que uma parte importante das agendas desses dois setores é uma agenda comum, né? É uma agenda de destruição dos direitos da classe trabalhadora. Foi no Congresso que as piores coisas estão sendo aprovadas, né, de reforma trabalhista, PEC do teto dos gastos, reforma da Previdência, terceirização restrita, isso tudo foi no parlamento que foi passando, né? Então, existe uma identidade grande entre os dois projetos que faz com que, sim, o parlamento siga com uma base de apoio ao bolsonarismo, por mais que muitos queiram no discurso parecer limpinhos e dizer que só apoiam uma parte da agenda e que a outra não. É como se fosse possível isso, como se, na verdade, para aplicar essa agenda neoliberal não fosse necessário exatamente opressão, repressão, fragilização das organizações populares, né? Então, não dá para ficar limpinho, mas eles acham que dá. E aí, diante disso, a gente tem uma agenda que nem na pandemia parou, né? Essa agenda de destruição de direitos que nem na pandemia parou. A gente viu o novo marco regulatório de saneamento básico terminar de tramitar no Congresso durante a pandemia. A gente viu a MP da carteira verde e amarela, que chegou a ser aprovada na Câmara, né? Imagina, no meio da pandemia, a gente discutindo fragilização dos direitos trabalhistas, o novo marco regulatório do gás, enfim. Apesar de a gente ter conseguido conquistas importantes, e eu vou ver se dá tempo ainda falar delas antes que o tempo acabe, não são de se desprezar, mas só para a gente, né, ter localizado que mesmo na pandemia essas agendas não pararam, e mesmo diante de todos os crimes de responsabilidade postos, não houve a resposta que seria a resposta adequada a isso, se a gente
acreditasse que o Congresso simplesmente segue as regras que estão postas, etc. Né? Não, na verdade, existe ali uma hegemonia política que tem identidade com esses interesses da burguesia. Então, não é à toa, por exemplo, que a gente vê hoje o Centrão, aliás, cada vez mais perto de Bolsonaro, e que a gente vê que essa composição que a gente tem hoje no Congresso, que conseguiu ser ainda pior do que a passada, né, que a gente considerava a mais conservadora, reacionária de todas, acaba trazendo, a forma de atuação acaba trazendo um risco maior ainda, assim, para a nossa democracia, que está simplesmente naturalizado, né? Bolsonaro comemora golpe militar, Bolsonaro elogia torturador, elogia ditador, se volta diretamente contra o Congresso e vai ter um momento de não retorno, né? Ao não punir o presidente em nenhum desses momentos, na verdade, o parlamento está dizendo que faz parte, né? Essas coisas que eles estão dizendo fazem parte, podem ser naturalizadas, e assim a gente vai tendo uma degradação ainda maior, né, do que seriam as balizas dessa democracia. E aí, diante disso, que eu estou chegando no finalzinho do meu tempo, que já se disse eu marcar, eu marquei aqui, diante disso a gente tem desafios muito grandes, né? Como é que, num cenário como esse, né, num Congresso que estruturalmente já faz parte do suporte ao capitalismo e à burguesia, e conjunturalmente está ocupado por setores que são base de apoio ao governo Bolsonaro, como é que no meio disso a gente vai conseguir alguma coisa, né? Ou a gente vai ter alguma conquista dentro do Congresso? E aí a primeira coisa aí a importância de que forças populares ocupem o Congresso, né? A importância que, até lembrando agora que a gente começou a campanha eleitoral oficialmente ontem, a importância que os partidos que representam os interesses populares ocupem esses espaços institucionais. A gente tentou fazer isso em 2018, eu e Sam estamos lá nessa luta. Esse ano a gente vai tentar fazer isso nas câmaras municipais, né, elegendo vereadores e vereadoras, porque a partir de dentro a gente sim consegue fazer disputas, a gente consegue propor projetos, consegue exercer uma atividade mais eficaz até de fiscalização, no sentido de pressionar em relação às denúncias que surgem todo dia sobre esse governo canalha e bandido, mas sempre com aquela ciência, né, e lembrança permanente, que essa luta, essa trincheira institucional, ela é uma das trincheiras, né, ela é um dos espaços, e nem é o mais importante, é um espaço que deve ser ocupado, né, em que a gente deve fazer algum combate lá e tentar aprovar as proposições que sejam de interesse da classe trabalhadora, mas lembrando que a partir da mobilização e da organização popular fora do Congresso que a gente tem mais chances de sucesso, inclusive nas pautas de dentro do Congresso, né? E é por isso que a nossa tarefa principal de todas é que as organizações conectadas com os interesses populares reatem, né, os laços com a classe trabalhadora, né? As que se afastaram se reaproximem, as que seguem próximas se aproximem ainda mais, porque só a luta institucional não vai fazer a gente sair desse momento tão duro, né? Até porque é isso, né? Quando a democracia permite vitórias da classe trabalhadora, a burguesia bota esse freio através de golpes, como a gente viu acontecer, e se não for com uma organização popular, com mobilização popular, a gente não tem instrumentos para barrar isso, né? Não vai ser com projeto de lei que a gente vai barrar esse tipo de avanço sobre os direitos do povo e sobre a própria democracia. Então, eu estourei meu tempo, mas depois a gente pode desenvolver mais esse ponto, mas eu acho que, né, o papel do parlamento no bolsonarismo, né, de bolsonarismo, fazer esse recorte aqui, a partir de onde eu e a Sana estamos falando, acho que a gente precisa ter essa consciência, né, que a gente tem um papel no parlamento, que essa luta institucional, ela, inclusive, traz vitórias, como a gente conseguiu aprovando auxílio emergencial, como a gente conseguiu aprovando a lei Aldir Blanc da cultura, como a gente conseguiu aprovando o Fundeb, né, mesmo sobre todos os ataques que o governo tentou fazer ao texto do Fundeb, a gente conseguiu aprovar, inclusive porque foram pautas que exatamente tinham uma mobilização popular, mesmo que virtual, né, Sâmia, mas tinha uma mobilização popular em torno delas, por as vitórias que a gente conseguiu, por as que tinha um pleito organizado, pressionando o Congresso a aprovar. E aí ter essa consciência, né, de que
A luta institucional é importante, a gente trava, a gente ocupa esse espaço, mas ela não basta, né? Para a gente superar esse momento tão duro do bolsonarismo, a gente vai ter que aumentar nosso patamar de organização, de conexão com as classes trabalhadoras, e aí sim, até para aprovar algo no Congresso vai ser mais fácil, né, Sam? Se a gente tiver conseguido alterar essa fase, né, frágil da organização que a gente vive nesse momento. Desculpa, Jéssica, eu passei uns 3 minutinhos aí do tempo, e esse assunto não chega, porque a gente sabe das limitações dessa trincheira, mas está nelas, sabendo da importância delas, e é isso. Estou doida para ouvir minha companheira aí, Sâmia, que eu estava com saudades. E é por isso que eu fiz muita questão assim, de reafirmar no início, porque eu acho que vocês duas têm essa característica, né? São mulheres, jovens, parlamentares, mas que nunca tiraram o pé das ruas, né? Vieram dela, né? Vieram da luta popular, e mesmo enquanto parlamentares estão nas mobilizações, né? Estimulam, estão junto, constroem as lutas junto aos movimentos populares. Eu acho que essa é uma característica muito importante, é um exemplo, né? De parlamentar que a gente precisa. Sâmia, obrigada, Jéssica, pelas palavras, mas também pelo convite. Agradeço a você e da BJD. E também cumprimentar a Natália, nossa companheira de parlamento, jovem, lutadora, combativa, que tem um mandato exemplar, que é inspiração também para tantas outras mulheres, jovens e lutadores do país. Eu estou super à vontade de estar aqui nesse espaço, porque é um debate mega produtivo e eu concordo com muitos aspectos, para não dizer com a totalidade da explanação que a Natália fez na fala anterior. Acho que esse é um debate muito importante, porque a gente está começando também um ciclo eleitoral aqui, né, nos municípios do Brasil, em que eu vejo muitas candidaturas de renovação, inclusive, no campo da esquerda, é evidente, né, de mandatos comprometidos com os movimentos e com as lutas sociais, e que, porventura, podem ser bem-sucedidos nesse processo eleitoral. E existe, talvez, principalmente nessa nova geração, não sei se a Natália tem uma impressão assim semelhante de, por um lado, bastante esperança e expectativa de que esses mandatos possam se concretizar, mas eu vejo também alguma ilusão sobre as ilusões naturais que o parlamento pode gerar sobre essa camada, né, essa nova camada de quadros e de militantes que estão chegando nesses espaços. Porque, de fato, as eleições, a classe trabalhadora lutou muito para que pudesse ter direito ao voto, para que pudesse eleger os seus representantes nos espaços de poder. No entanto, é uma característica do parlamento ele ser um instrumento de negócios da burguesia, né, onde se gere os seus negócios e onde se elege os seus representantes justamente para a manutenção dos interesses da elite econômica, ainda mais se considerando um país como o nosso, né, com uma estrutura de latifundiários, que tem origem nos escravocratas, e que são as mesmas oligarquias que se consolidam nos espaços de poder, de norte a sul do país, cada uma com as suas especificidades regionais, mas é disso que se trata. Então, é um debate fundamental, ou seja, qual o papel da Câmara de Deputados, mas dos parlamentos no contexto de bolsonarismo, de completa reversão em todos os direitos que foram conquistados pela classe trabalhadora, no momento em que a Constituição de 88, como um pacto possível, né, no país, de acesso a alguns direitos sociais, está sendo completamente dissolvida, e essa reforma administrativa que foi apresentada, além de atingir os servidores, ela é uma carta final para os serviços sociais, porque ela visa substituir a responsabilidade do Estado em prover acesso a direito, à educação, à saúde, etc., pela substituição completa da iniciativa privada, possibilita a extinção de órgãos através de uma canetada, por exemplo. Então, qual que é o papel do parlamento, qual a expectativa que se tem, né, num contexto como esse? E aí eu acho que o marco que a Natália trouxe é fundamental, de compreender que o Bolsonaro e o bolsonarismo é uma resposta do próprio capital a esse seu momento de crise, né? Ou seja, uma crise de acumulação. Ele precisa de um líder e de um projeto universal, né? Um projeto internacional autoritário, para que se passe por cima das liberdades democráticas, dos instrumentos que a burguesia estabeleceu nos diferentes territórios, principalmente na América Latina, para que se impunha o seu projeto completo de destruição de direitos. Aqui a pauta ambiental tem muita centralidade no nosso país, o que a gente vê acontecendo com o Pantanal, com a Amazônia também é parte disso, de espoliação dos recursos naturais,
é necessário para o capital se utilizar desses instrumentos para que ele possa manter os seus patamares de acumulação, para que isso aqui se transforme cada vez mais, como tem um colega meu que diz, num fazendão exportador de commodity, enquanto as nossas commodities forem interessantes, enquanto der para plantar commodities no nosso país, porque também com o nível de devastação que está avançando, é capaz que seja finito e que siga sendo um paraíso da lucratividade do mercado financeiro, dos especuladores, que é uma burguesia que não se preocupa nem ao certo com a área da produção, com geração de emprego, de renda, não, é só especulação completa. Isso aqui é um paraíso para os caras que vêm de fora, e o Bolsonaro ele responde a esse momento, né, porque passa por cima de todos os pactos das liberdades democráticas, aquilo que está consolidado na Constituição, para poder fazer com que essa burguesia, o capital internacional, avance no nosso país, enfim, tenha o seu projeto concretizado. Aí, nesse sentido, qual foi o papel da Câmara nesse contexto? Né? O que se espera que sejam também as câmaras municipais com os mandatos combativos, que eu espero, torço, e vou fazer questão de que sejam eleitos, que também são necessários para organizar a luta e a resistência nos territórios. Eu era vereadora, assim como a Natália, até pouco tempo atrás, é um misto de saudade, porque é muito mais próximo, né, da população, da base, da construção direta das lutas sociais, mas ao mesmo tempo de esperança de que tem outras pessoas que possam cumprir com esse papel enquanto a gente está no Congresso Nacional, enfrentando leões e travando debates nacionais que também são muito importantes. Acho que um dos temas que nos fazem refletir é justamente toda a insatisfação que se tem no campo progressista, das pessoas que são a oposição ao Bolsonaro na sociedade, sobre a demora ou a não resolução em torno do tema do impeachment, que são mais de 30, 40, sei lá quantos são hoje acumulando na mesa do Rodrigo Maia, mas que justamente enquanto o papel do parlamento for a manutenção dos interesses da burguesia, da elite econômica, enquanto o Bolsonaro for funcional a esse projeto, é muito difícil imaginar que os líderes, ou seja, aqueles que comandam e que estão ali justamente para perpetuar esse modelo, vão querer dar um checkmate no Bolsonaro. Fizeram isso com a Dilma justamente porque ela não era uma peça para o modelo que eles queriam levar adiante. Ela era um empecilho, seja porque tinha apoio de determinados setores da sociedade, seja porque ela não estava disposta a levar adiante essa agenda fragorosa neoliberal, ainda que tenha, enfim, colocado um ministro da economia, etc. e tal, tenha feito concessões para esse modelo. Não era a pessoa adequada para levar adiante esse modelo do capital internacional que veio desde o golpe, que agora com Bolsonaro passa de qualquer limites. Então, o impeachment não vai adiante, porque o impeachment se trata de uma decisão política, né? Se trata de uma decisão política daqueles que mandam, daqueles que estão no andar de cima. As coisas no parlamento, infelizmente, são definidas dessa forma. É claro, a gente também não pode ser completamente pessimista e de achar que não tem jeito, então a gente está fazendo o que ali, afinal de contas, e não tem saída. Pelo contrário, acho que a gente tem que aproveitar também o processo eleitoral, mas os desgastes do bolsonarismo para ir construindo um processo de organização da classe, né, de organização dos movimentos sociais a partir dos desgastes e contradições do bolsonarismo. São inúmeras, né, tanto que a franja que ele tinha de apoio popular reduziu, agora ampliou. A gente sabe que o auxílio emergencial teve parte importante nessa ampliação da sua aprovação, mas é evidente que existem frações, tem setores que vão se deslocando. E eu acho que é a partir dessas lutas que a gente tem capacidade de organizar essas pessoas e também pautando temas no Congresso, na afirmativa, que também possam organizar movimentos sociais, em torno, quem sabe, da conquista de mais direitos, ainda que o contexto seja regressivo, né? Mais de resistência e de tentar evitar um pouco esse contexto de perseguição aos movimentos sociais, de desmonte da Constituição, como já avançou. Reforma da Previdência, tem agora a reforma administrativa, eles querem impor um programa que eles estão chamando de renda cidadã. A Natália comentou bem sobre o Fundeb, que eles querem retirar do Fundeb, ou seja, a única conquista que a gente conseguiu ter esse ano, além do auxílio emergencial, eles querem retroceder em algo que já foi muito difícil, que já foi rebaixado, que a gente podia ter tido um aporte de cerca de 40% do governo federal e foi possível estabelecer que fossem 20%, e eles querem retirar para fazer esse programa de renda, de assistência. Então, essa é um pouco a atual correlação de forças. Acho que agora a gente tem um papel no Congresso de não permitir nenhum centavo a menos no auxílio emergencial,
precisa ser um programa permanente, e esse também é o papel do parlamento, já que foi conquista do parlamento, né, o auxílio emergencial. Isso eu acho que é uma tarefa imediata, porque é desesperador pensar que mais da metade da população não vai ter simplesmente o que comer. Se for de R$ 300 até dezembro, eu elenco isso como uma tarefa nossa, junto à sociedade, justamente organizando, né, os setores da nossa classe, ao mesmo tempo que a gente precisa pautar esse tema da emenda constitucional 95, ela precisa cair, porque a gente sempre fala, né, taxar os ricos, grandes fortunas, uma outra lógica de imposto de renda, mas enquanto a lógica do teto seguir aplicando, não vai ter investimento em área social, a gente vai taxar dos ricos para não poder investir para que o povo mais pobre, o povo trabalhador, possa sobreviver. Então, acho que essas são duas tarefas imediatas do ponto de vista do papel que o parlamento tem a cumprir para poder tentar destravar um pouco essa situação de miséria e de crise. Mas é isso, o papel do parlamento, os motivos que levaram à eleição do Bolsonaro e os motivos que levam a burguesia a mantê-lo como presidente, e aí tem a unidade de classe total, né, entre o centrão, direita tradicional, sabe-se lá o nome que se dê para esses partidos todos. Mas eles têm a agenda ultraliberal como posto de comando, né? Então, claro que o nosso papel ali é de denúncia, de organização dos setores da sociedade e de tentar impedir essa agenda. E agora, junto ao processo eleitoral, de tentar conquistar novas trincheiras territoriais para que os parlamentos municipais também cumpram com esse papel. Mas, claro, sabendo que é parte de um processo, de uma luta internacional, e que a gente precisa ter uma ruptura, na verdade, com esse modelo para que a gente possa, de fato, avançar, ter parlamentares que sejam tribunos do povo, ter capacidade de participação popular, de conselhos, de atuação direta, enfim, das pessoas que nos elegeram para que elas construam conosco, e tentar reverter um pouco a atual correlação de forças mais imediata da sociedade, sem pestanejar nenhum minuto em denunciar todas as medidas do governo Bolsonaro. Eu acho que tem algumas que são mais amplas, né, porque dizem respeito a ataques a liberdades democráticas, a temática ambiental, que tem mais apelo na sociedade, inclusive apelo internacional, mas eu acho que o fascismo, ele também, a Natália também falou isso, mas o fascismo também se expressa na agenda econômica. Quando a gente fala da luta antifascista como um grande guarda-chuva anti-Bolsonaro, não tem como dissociar do fato de que as pessoas estão passando fome, de que está indo dinheiro para as Forças Armadas e para a lógica de manutenção repressiva da polícia, que significa mais morte para os jovens negros das periferias, que os jovens que estão entrando hoje no mercado de trabalho conseguem ter como posto de trabalho serem entregadores de aplicativos que são empregos dignos como qualquer outro emprego, porque as pessoas estão vendendo a sua força de trabalho, mas que é um nível de precarização bizarra, absurda, sem nenhum tipo de direito, de dignidade para exercer a sua atividade laboral, ou seja, o fascismo ele também se expressa na agenda econômica. E aí é necessária a unidade nossa, do nosso campo, para que a gente possa ter força de enfrentar essa agenda que pode colocar em risco a nossa geração, a geração futura e qualquer perspectiva de futuro do país. Mas como tarefas imediatas do parlamento para conter o fascismo, para ter algum tipo de respiro, eu boto também esses temas do auxílio e da emenda constitucional 95, porque sem isso é um nó muito difícil de destravar. E a Natália muito bem comentou, golpes na América Latina. Eu sei que meu tempo já acabou, mas é fundamental. Vai acontecer o processo eleitoral na Bolívia. Esperamos que ele aconteça, porque a gente sabe que querem, mesmo depois de muita luta, marcando 2 vezes o calendário, depois de um processo de golpe terrível, querem novamente tentar impedir que o povo possa participar. Até aqui no Brasil existem muitos bolivianos que estavam sendo impedidos de participar do processo porque sabem que esses bolivianos muito provavelmente vão derrotar o projeto golpista. Então, fundamental solidariedade também da América Latina, acho que esse é o nosso papel também no parlamento, enquanto parlamentares, para permitir que não exista mais nenhuma interrupção na forma como a própria população boliviana se autodetermina, né, de escolher o seu futuro, de escolher os seus representantes. Tomara que a gente passe por isso e que o Trump perca as eleições nos Estados Unidos. As eleições dos Estados Unidos são muito determinantes do que pode acontecer com o Brasil, com os outros países da América Latina. Claro, não que o Joe Biden seja o nosso candidato dos sonhos, mas a derrota do Trump ela é fundamental para que modelos autoritários por toda a América Latina também possam ser derrotados, porque no limite é a eles que ele obedece, né? Que é ao Trump que eles todos obedecem, e caindo esse
desgraçado, acho que abre também as portas em toda a América Latina para que a nossa luta possa se desenvolver. É isso, desculpa também ter passado o tempo, mas é que é um tema que nos empolga em 10 minutos, é um pouquinho, mas é isso. Que é isso, obrigada. Acho que foi bem importante. Eu acho que é um tema que a gente precisa debater mais na sociedade, né? E eu acho que, como vocês colocaram, a gente vive um momento de democracia atacada, de um líder neofascista na presidência do país, mas, sobretudo, um momento de retrocesso nos direitos da classe trabalhadora, né? Então, a gente viu com a reforma trabalhista da Previdência, os ataques à educação, mas a gente também vive esse retrocesso em diversos aspectos da vida social, e vivemos um retrocesso na vida das mulheres. E eu queria, Sâmia, que você comentasse um pouco sobre o seu projeto, porque foi um caso muito absurdo que a gente viveu aqui no Brasil recentemente, né, com o caso da menina criança de 10 anos que foi engravidada, né, vítima de estupro. Eu sempre gosto de dizer que ela não engravidou, porque uma criança de 10 anos, ela não engravida, ela foi violentada, ela foi estuprada, e ela tinha direito ao aborto legal, né, que já é previsto em lei há 60 anos no nosso país. E mesmo assim, ela sofreu diversos constrangimentos para realizar esse procedimento, diversas violências, né? Ela teve seu direito negado. Então, eu queria que Sâmia comentasse sobre o PL, né, que você está apresentando junto com outras parlamentares para garantir a proteção no entorno de hospitais e clínicas que realizam aborto legalizado, né, para a gente não ter mais situações dessas acontecendo no Brasil. Então, como é que funcionaria, como é que está, que pé que está nesse debate e esse projeto? Legal, Jesse, bem pontuado. A gente protocolou esse projeto de lei logo depois do caso justamente dessa menina do Espírito Santo, que precisou ir até Pernambuco para conseguir ter acesso ao aborto legal depois de muitas violências, que a própria equipe de profissionais de saúde, ela precisou entrar dentro do porta-mala do carro, gente, do hospital, olha que coisa, nojento, é asqueroso, né, pensar que isso está se desenvolvendo no nosso país. E, na verdade, é uma lei inspirada numa regulação que existe na Inglaterra, porque lá existem mais casos de aborto legal, né, pela legislação. Não é só para anencefalo, em casos de violência sexual ou de risco de morte, né, para a mãe. É também em todo e qualquer caso que as mulheres simplesmente queiram, porque esse é o momento, porque essa é a decisão delas, e assim deveria ser, inclusive no Brasil, e lutamos para que se avance, para que seja desse modo também. Mas lá, justamente pelo fato da ampliação da lei ser mais ampla, e tá há muito tempo, a reação conservadora ela é muito forte. Então, casos como o que a gente viu em Pernambuco, infelizmente era recorrente ali. Então, se tomou essa decisão de criar áreas seguras em torno dos hospitais que são autorizados ou que têm equipe multidisciplinar preparada para realizar o procedimento de aborto legal. Como é que está esse projeto? Está protocolado, é disso que se trata. O projeto ainda não avançou. E você pensa, nossa, não é um projeto assim tão... porque não avança na lei, né, nos casos, é um projeto só que garante segurança, proteção. Mas é justamente esse momento político que a gente vive no país, e a dificuldade de que ele avance é também a dificuldade de que a portaria do ministro Pazuello caia de verdade. E foi muito importante resgatar esse tema, porque criou alguma confusão, né, até pelas declarações que foram dadas. A primeira portaria era uma tragédia, um horror, porque impunha inclusive ultrassom para a pessoa que já tomou a decisão, uma tortura, ver a imagem do feto, uma coisa horrorosa. Nesse segundo caiu o tema do ultrassom, mas segue um grande problema, que é fazer com que a equipe multidisciplinar de profissionais de saúde se comportem como policiais, que tenham o papel de inquirir a vítima que acabou de chegar. A equipe de saúde tem que ter o papel de acolhimento, de atendimento imediato. A menina que chegou ali, ou a mulher, criança, adolescente, não importa, ela precisa ser imediatamente atendida, e a paz de espírito, a capacidade de recuperação tem que ser a principal preocupação, né, de todo mundo que está ali. E é um constrangimento para a equipe de profissionais de saúde, e na prática vai fazer com que as pessoas procurem menos, né, o serviço, porque vão identificar o espaço do hospital como um novo espaço de violência. Então é muito grave, a portaria precisa cair de novo e de novo. Eu e a Natália assinamos o mesmo pedido de PDL, né, de projeto de decreto legislativo, para que seja derrotado. Eu acho que essa é a nossa tarefa imediata, urgente, é não deixar esse engodo. A gente também está no Supremo com uma DPF, que agora tem que ser uma nova, porque era sobre a primeira portaria, os argumentos se mantêm, a maioria deles, mas enfim, o instrumento jurídico, vocês entendem mais do que eu, precisa ser atualizado.
mas também através do PDL na Câmara, mas que a gente sabe que não é fácil, porque a correlação de forças também é essa, né? Não só a bancada fundamentalista, mas também todos aqueles que são coniventes com a correlação de forças que se cria lá dentro de ser bom para todo mundo. E não é prioridade direitos das mulheres, porque a gente está falando de mulher trabalhadora, a gente não está falando de, assim, com todo respeito a todos nós, a todos que estão ali, mas não está falando de esposa de deputado, de esposa de juiz, que se quiser abortar, vai abortar num espaço caríssimo, seguro e não vai ser presa, não vai ter risco de morte. Um caso ou outro, talvez sim. Falando de mulher preta, pobre, trabalhadora, é por isso que o negócio não vai adiante, por isso que se fecha os olhos sobre essa realidade, e é por isso que é tão importante essa pergunta, e vamos à luta. Isso também hoje, que é o dia da descriminalização, da luta pela descriminalização do aborto, muito importante esse resgate também. E eu acho que é importante a gente ficar pautando para abrir o debate na sociedade, né? Isso é um momento de retrocessos muito graves e que a gente precisa ampliar cada vez mais o acesso à informação, né? Fazer o debate. Esse caso da menina de 10 anos capixaba chamou muita atenção, mas infelizmente ele é uma realidade cotidiana. Então, assim, ele chamou mais atenção, divulgou e teve pessoas na porta do hospital, etc., mas a negação desse direito a crianças, adolescentes, mulheres que sofrem com isso é muito grave, é cotidiano no nosso país. Eu acho que a gente precisa abrir cada vez mais esse diálogo com a sociedade, construir, né, um convencimento nesse tema. E, Natália, acho que vocês duas, assim, né, além de pegarem o parlamento nesse período de um Bolsonaro na presidência, diversos retrocessos, né, para a classe trabalhadora, ainda pegaram a pandemia, né, no meio de tudo isso. Então, uma situação muito difícil também, né, para o país. E, infelizmente, a principal orientação de saúde nesse período de pandemia era fique em casa, era isolamento social, para evitar a contaminação, né? Mas, infelizmente, a gente não teve no nosso país medidas, né? A partir do governo federal lavou as mãos, né? Inclusive menosprezou a pandemia, né? Que tem aí milhares e milhares e milhares de mortes, menosprezou e desinformou a população em torno desse tema, né? Então, além da gente não ter tido ações firmes para garantir o isolamento social, para garantir que as pessoas ficassem em casa, a gente teve situações gravíssimas de despejo, né? Como é que você diz? Fique em casa e o Estado realiza despejos por aí, né, Brasil afora. Como é que a gente vai dizer para essas famílias não se contaminarem, não espalharem o vírus, ficarem em casa se elas não têm casa, se elas não têm onde dormir? E Natália está com um PL, né, para impedir esses despejos forçados nesse período de pandemia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, Natália, a importância desse PL, a que pé que está, e divulgasse, né, para a gente pressionar, e também do lado de fora, nosso papel de quem está fora é contribuir para que os parlamentares consigam aprovar esses projetos tão importantes para o país, né? Nossa, Jéssica, obrigada também por perguntar, né, Sâmia? Essas pautas que a Jéssica está trazendo são pautas que a gente está lá na luta para tentar pautar. E esse dos despejos é um deles. Imagina, a gente já está no fim de setembro e a gente ainda não conseguiu pautar esse tema, que foi um dos temas propostos ali no começo da pandemia. Esse tipo de despejo que a gente está vendo acontecer, despejos coletivos de comunidades vulneráveis, eles já são absurdos a qualquer tempo, fora da pandemia, inclusive, porque a gente vive num país que tem uma estrutura fundiária tão desgraçada que tem mais imóvel vazio do que família precisando de um imóvel para habitar. Então, é sempre uma violação. Mas na pandemia é ainda mais surreal, né? Se torna a questão humanitária ainda mais grave, porque, como você falou, a gente está tratando aqui de uma medida, fica em casa o máximo de tempo possível. Isso tem um pressuposto lógico mesmo, né? Que é a casa. E muita gente no começo da pandemia achou que ia ter uma espécie de bom senso, né? O CNJ fez uma recomendação para que só em casos excepcionais, para que se evitasse, mas não vai ter bom senso, não vão fazer isso na pandemia. O contrário, a gente viu em vários estados o número de despejos aumentarem durante a pandemia. Uma parte por causa da maior vulnerabilidade econômica em que a população se encontrou, mas não é só por isso. Teve vários casos que a gente acompanhou de ordens de despejo, de reintegração de posse, que tinham sido dadas há muito tempo, nem esse ano, antes desse ano, e que eles estão aproveitando, né, no melhor estilo Salles, de passar boiada, aproveitando a pandemia, aproveitando para cumprir esses mandados de reintegração de posse agora em que a população está mais fragilizada, em que está mais difícil se organizar para se contrapor a esse tipo de medida violadora. E aí esse projeto, uma coisa importante é que é um projeto que anda junto com vários outros, são mais ou menos 20 projetos apensados,
de partidos diferentes, inclusive um amplo espectro ideológico, os autores dos projetos que têm a ver com esse tema, uns mais abrangentes, outros mais restritos, mas, enfim, mostra que existe uma razoável preocupação, né, com esse tema no Congresso. Inclusive, a gente já aprovou a proibição de novas liminares de despejo em relação de aluguel. Mas esse tipo de relação de aluguel, ele não protege, né, esse tipo de suspensão de dar liminar, em caso de não pagamento de aluguel, ele não protege as ocupações de sem terra, as ocupações de sem teto, que se trata ali de um outro tipo de relação que ainda, esse tema ainda não foi, né, debatido nem votado por nós. Então, estamos aí com a campanha Despejo Zero, né, que é uma campanha que é organizada por vários movimentos populares, principalmente movimentos de sem terra e de sem teto. A gente tem 3 frentes parlamentares no Congresso que estão também pleiteando que esse tema entre em pauta, né? A Frente pela Reforma Urbana, a Frente pela Democracia e Participação Popular, Direitos Humanos, Democracia e Participação Popular, a Frente da Defesa da População em Situação de Rua. Então, está tendo essa articulação, mas vocês sabem dos empecilhos, né? A Sâmia vai poder contar ou concordar que quando a gente está passando as urgências lá no Congresso, é uma coisa simbólica, está sendo assim, a maioria, né? Claro que nem todos, mas a maioria está sendo uma votação simbólica, quem concorda, permaneça como está. E aí, na urgência desse meu projeto, um deputado do Novo, Sâmia, fez questão de, peraí, registre meu voto contrário, e a gente nem estava debatendo ali o mérito dele ainda, nem, né? Era mais uma votação simbólica, mas é algo que incomoda tanto, né, para esses setores do Congresso que acreditam mesmo que a propriedade vale mais do que a vida, que é um projeto que tem um certo nível de resistência. Então, para terminar esse relato desse projeto, a gente finalmente conseguiu que fosse designado um relator para ele, que é o deputado Camilo Capiberibe, do PSB. Ele está elaborando um relatório e a gente deve, nesses próximos dias, estabelecer as conversas. Já estou aqui me sentindo conversada com a líder do PSOL, que está aqui na live com a gente, mas a gente vai conversar. Aqui você não vai encontrar problema nenhum. Mas a gente está nessa articulação junto com esses movimentos, com essas frentes parlamentares, e é uma das pautas da campanha Despejo Zero, né? Que esse projeto seja aprovado, porque apesar de a gente já estar no fim de setembro, muita coisa ainda está para ocorrer nessa pauta, porque a gente sabe que com a diminuição do auxílio emergencial pela metade, o número de situações desse tipo vai aumentar. E a gente está passando por coisas surreais, como famílias que estão tendo risco de ser despejadas pela 3ª vez. Foram despejadas de onde viviam, da sua casa, porque não tiveram como pagar, se organizaram em alguma ocupação que sofreu reintegração de posse, e estão em outra ocupação que já está com ameaça de sofrer nova reintegração de posse. A gente tem mais de um caso desse acontecendo no Brasil, porque é isso, né? Os juízes acham que assina a decisão e a pessoa some, para de ocupar um espaço físico no mundo, não vai para nenhum outro canto depois dali. Então, aqui em Natal mesmo, a gente está com situações surreais como essa, né? Uma ocupação do pessoal, da população em situação de rua, se organizou embaixo de um viaduto e estão indo para uma ordem administrativa para eles saírem de lá. Para ir para onde? Como se eles não fossem ocupar um outro lugar, né? É uma questão, enfim, muito complicada. Está sendo um tema muito sério na pandemia, porque é algo que está expondo as pessoas a risco. O próprio ato da reintegração de posse é uma coisa horrível, assim, de, inclusive, aumentar a exposição ao risco da contaminação. Então, Jéssica, essa é mais uma das nossas pautas aí, que a gente está lutando para ser debatida e esperamos, né, aprovar como medidas de combate aos efeitos da pandemia. E live boa é assim, já resolve uma pauta de trabalho aqui, rapidinho, já sai com a tarefa encaminhada, menos uma reunião. Gente, não vieram, assim, no chat, perguntas diretas, mas vieram comentários que, né, tem tema para vocês, né, abordarem. Então, eu vou ler os comentários e aí vocês comentam eles. Uma foi de Francis Gil, que falou, gente, não terá ninguém que barre a boiada do Salles na destruição ambiental? A área ambiental é definitiva e não tem volta, né? Então, a gente está vendo, né, Pantanal queimando, óleo nas praias do Nordeste, caos, e Bolsonaro na ONU, dizendo que nada está acontecendo, está tudo lindo, perfeito.
Então, acho que é bem importante, esse tema ambiental toca bastante a sociedade brasileira, né, e o mundo, inclusive, né. Leda pergunta, vocês vão ficar quietos com a retirada do dinheiro do Fundeb e dos precatórios? E também teve um outro comentário sobre, de fato, quem governa o país é o Rodrigo Maia. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco esses 3 comentários. E aí, vamos inverter agora, né? Começa com a Natália, depois a Sâmia. Bom, são provocações bem importantes, né? Esse tema do Salles, desde o começo, né, Sâmia, foram várias ações que os partidos da oposição já tomaram em relação a ele, né? Desde convocações até denúncia por crime de responsabilidade, né? Denúncia na Procuradoria-Geral da República para que ele responda por suas atitudes criminosas. Mas a gente está exatamente nesse momento em que só essas medidas institucionais não vão bastar, né? Por mais que a gente execute tudo que é previsto no regimento que possa ser executado em relação a um criminoso como esse, a uma pessoa que exerce uma função nesse cargo, que a própria manutenção dela lá é um desvio de finalidade, porque ele está ali para facilitar que se cometam crimes contra o meio ambiente. É algo que a gente, naquele debate que a gente fez no começo, né, vitórias que a gente só vai conquistar com uma maior mobilização popular em torno desses temas mesmo, porque a gente viu o quanto tem de afinidade entre a pauta do Congresso Nacional e a pauta desse governo, né? E a gente tem no Congresso a própria bancada do BOI, por exemplo, que tem um alinhamento com o que o governo entende por agronegócio, até em parte, né, Sandra? Porque Salles está escrachando de um jeito as violações ambientais que o setor do agronegócio, que é exportador, esse já está chiando, né? Já está até eles reclamando do quanto essa boiada está indo longe demais. Mas teve, né, essas medidas todas, de denúncia PGR, crime de responsabilidade, elas foram postas pelos partidos de oposição. Jéssica, eu estou tentando lembrar quais foram as outras. Uma foi sobre o dinheiro do Fundeb e outra sobre quem governa o país é Rodrigo Maia. Do Fundeb, né? Se a gente ia deixar mexerem nos precatórios e no Fundeb, sem dúvidas que essa vai ser uma luta fundamental, porque a gente acabou, né, algumas semanas de ter essa conquista da aprovação da PEC do Fundeb, mas a gente sabe que a regulamentação dele vai ser uma outra luta, né? A forma como ele vai se concretizar, as novas previsões em relação a ele vão se concretizar, vão ser uma outra luta que, inclusive, vai exigir um nível de mobilização que nem teve para aprovar aquela PEC, né? Esse governo, ele é o famoso Robin Hood das avessas, né? Então, sempre quando ele quiser buscar recurso para alguma medida nova que queira criar, ele vai atrás desse tipo de coisa, vai atrás de tirar o dinheiro do fundo da educação básica, vai atrás de tirar dinheiro dos aposentados, vai atrás de tirar dinheiro, né, de quem já está em situação de vulnerabilidade e ignora todas as pautas que poderiam incrementar o orçamento, como a taxação de grandes fortunas, como a mudança nas alíquotas dos impostos, como a taxação de lucros e dividendos. Isso tudo não aparece como solução, né? Eles vão sempre buscar fontes de recursos de setores que serviriam para as classes populares. E outra sobre quem governa, né? Quem governa o país de fato? Essa é uma boa pergunta, porque o próprio Bolsonaro, né? Ele sozinho, ele ali enquanto ele estiver sendo útil, né? Enquanto ele estiver servindo, não atrapalhando tanto a manutenção dos lucros dessa burguesia de que a gente tanto falava aqui no início do nosso bate-papo. Quem é que tem poder mesmo no Brasil, né? Não só está no governo, está na presidência da Câmara. Me parece que são esses grandes setores da burguesia, né? Me parece que, inclusive, a partir da decisão desses setores que Bolsonaro pode, no outro sentido do que a gente quer, né? Porque a gente quer uma saída pela esquerda e com participação popular na decisão, mas nesses acordos que eles fazem por cima, quando Bolsonaro, a partir de um momento que Bolsonaro passe a prejudicar os lucros desses setores, sem dúvidas que ele vai passar a ser descartado. E aí
que a gente teria um impasse do tipo. Mas eu não acho que é a Maia não que governa, mas também acho que não é a pessoa de Bolsonaro que tem o poder real. Ele, enquanto estiver sendo útil para essa burguesia, ele vai continuar lá. E se não, ele pode muito bem vir a ser descartado. Acho que era isso, Jéssica. Não sei se eu abordei tudo. Obrigada, Sâmia. Tá bem, primeiro sobre a pauta ambiental, hoje mesmo, né, teve uma decisão muito absurda por parte do próprio CONAMA, vamos dizer, nossa, mas como é que o Conselho do Meio Ambiente está determinando que se acabe com os principais biomas marítimos do país, mas é porque o CONAMA sofreu uma intervenção ano passado, tinha mais ou menos 100 membros, passou para 22, acabou com quase toda representação da sociedade civil, dos ambientalistas, dos ativistas, ou seja, é aí que a gente fala, né, que o elemento antidemocrático está aliado com a pauta econômica e, nesse caso em específico, com a pauta do desmonte ambiental, porque tudo está a serviço de alguma coisa, ele não é autoritário, não é autoritarismo pelo autoritarismo, não é uma sanha individual, uma questão simplesmente moral, né? Está a serviço dessa política que, no limite, serve para agradar alguns setores hoteleiros, mas como a Natália muito bem colocou, um setor do agronegócio também pode se incomodar, porque a própria França já anunciou sanções econômicas para o Brasil e para todo o Mercosul, a partir do que está acontecendo com o Pantanal e do próprio discurso da ONU que ele fez na Assembleia da ONU, isso acelerou o repúdio internacional. Isso também é uma tática, né, que a gente vem fazendo, procurando órgãos internacionais, articulação com outros países, porque a pauta ambiental é impressionante, a pauta ambiental no Brasil, como ela gera essa discussão, porque eu acho que, primeiro que em outros países se adotou um pouco da agenda do capitalismo verde há mais tempo do que o Brasil, né, isso é incorporado em alguns parlamentos, em várias representações, no próprio parlamento espanhol teve muitas representações dos verdes, né, na última composição, mas também porque, de fato, eles dependem tanto da nossa produção de alimentos, e agora a crise de alimentos também é prova disso, se prioriza, inclusive, a exportação do que a alimentação do próprio povo, e aí, já que é para falar dos projetos, tem um projeto que a gente também assina, que foi vetado pelo Bolsonaro, que é o da agricultura familiar, que é gravíssimo, porque se ela fosse fortalecida, um dos motivos, né, para não ter problemas de abastecimento é justamente esse, acesso a alimentos de qualidade, mais baratos, mas também a comunidade internacional se incomoda por conta de que, bem, a floresta amazônica, os nossos biomas, eles são fundamentais para o equilíbrio ecológico do mundo, e é muito grave o que está acontecendo. É um ponto de não retorno. Você sabe, inclusive, que eu, nesses meus poucos anos de militância, né, tenho 31 hoje, eu não me envolvia tanto com a pauta ambiental, talvez por falta de compreensão mesmo da centralidade dela, mas eu acho que de uns anos para cá, pude conhecer um pouco mais do debate sobre o ecossocialismo, enfim, agora estou compreendendo mais e eu fico muito desesperada, assim, quando eu vejo a situação do que está acontecendo, porque é um nível de depredação e de destruição que não tem retorno, assim, não se trata, por exemplo, os desmontes dos direitos sociais são gravíssimos, é um sofrimento gigantesco do nosso povo, mas é isso, com muita luta, com reorganização social, quem sabe? Agora, a pauta ambiental, gente, se a gente destrói o que nós temos, a vida humana corre risco, é muito, muito grave. É o ápice da expressão da sanha capitalista, e precisa estar muito na nossa centralidade. O Ricardo Salles é tão boçal que nem o Partido Novo, que foi o único partido que registrou voto contra o projeto da Natália, contra o despejo, nem o Partido Novo aguentou ter um cara nas suas fileiras, pra vocês terem uma noção. O sujeito é carniça mesmo e precisa ser derrotado imediatamente. Sobre o tema, sim, do Fundeb. Assim, é bizarro, a gente demorou muito para conseguir aprovar o Fundeb, foi um valor rebaixado, no início ele falava de ter um complemento de 40% da União, passou para 20% e escalonado, né, durante 10, 12 anos vai se chegar a esse valor, e agora 2 meses depois o negócio nem foi regulamentado, diz, não, vamos tirar dinheiro do Fundeb para botar num programa de renda. Na verdade, é que eles não querem furar o teto, né? Então, se você não fura o teto, você vai precisar sempre retirar de outras áreas para conseguir ter um programa mínimo de renda. Só que esse programa é tão ruim, porque é um valor muito baixo, 250, 300 reais, num modelo de financiamento muito errado, que tira do Fundeb e dos precatórios, que é praticamente uma pedalada fiscal, e eu quero ver aqueles caras que se
incomodaram tanto com as supostas pedaladas acharem que isso é um absurdo agora. Não ouvi ninguém ficar indignado, propor impeachment porque se falou em dar pedalada nesse momento, mas também porque é um calote na população que espera receber os seus pagamentos por parte da União e não vão. A gente tem, desde o início do ano, falando da necessidade de uma renda não só emergencial, né, mas permanente, e agora a gente quer pautar a MP1000, que foi aquela que reduziu de 600 para 300 reais, para que a gente possa aprovar destaques que modifiquem, ou seja, a volta para os 600 reais, que não sejam só mais 4 parcelas, mas que seja permanente, né, a nossa defesa, mas que pelo menos se estenda até o ano que vem, porque infelizmente não tem perspectiva de geração de empregos tão imediatamente pelos efeitos econômicos e as escolhas políticas do governo. Então, vamos em frente, mas não dá para tirar do Fundeb mesmo, porque já tinham desafios em educação básica, com a pandemia, a necessidade de reestruturação das salas de aula, de equipamentos tecnológicos, a necessidade de financiamento é ainda maior e derrubar esse teto, porque sem ele sempre vai ficar nesse puxa e repuxa, né? E aí, se o Maia coordena o país, concordo totalmente com a Natália, assim, ele foi uma peça fundamental para a reforma da Previdência. Só o governo Bolsonaro, se não tivesse alguém tão com essa capacidade de articulação e que tem um diálogo direto com o mercado, teria sido mais difícil. Ele tem muito poder, né? Está na mesa diretora, ele decide, tem o colégio de líderes, mas é ele que decide o que vai adiante, o que não vai, o que se aprova, o que não se aprova. Mas eu acho que existem setores, né? E não necessariamente o Guedes não é uma correia de transmissão do Bolsonaro, ele é uma correia de transmissão do mercado, né? E aí tem visões um pouco diferentes. Claro, no limite eles todos se juntam para atacar o rete no povo, mas nessas diferenças todas, então não acho que o Maia seja o comandante do país. Ele é o comandante dessa agenda terrível para todos nós. Ultraliberal, ele disputa com Guedes o protagonismo. E é isso. Agora vai ter eleição no início do ano, né, para o novo presidente. Ele tenta se organizar, inclusive mudando a legislação para tentar garantir a reeleição, mas está difícil, porque também é isso. Os outros setores da burguesia também estão ali se organizando para terem os seus nomes e, enfim, acho que a gente precisa derrotá-los de conjunto, né? Não deles individualmente, pessoas, tal, mas o projeto que eles apresentam, né? Autoritário, ultraliberal, misógino, racista, antipovo, e eu acho que espaços como esse dessa nossa live são úteis também para a gente refletir essas tarefas de longo prazo, nosso projeto, e como a gente consegue se organizar para isso, né? Marcela Nogueira, obrigada pelo comentário que apareceu, muito bacana. Muito bom, meninas. Foi muito massa, foi muito aprendizado, foi muito legal estar aqui ouvindo mesmo vocês. Acho que para todo mundo que está assistindo também é esse momento que a gente está mais perto, né, do Congresso Nacional, que a gente está ouvindo, está debatendo, está podendo perguntar um pouco sobre como está a nossa luta lá, né, que vocês expressam, representam a nossa luta lá nesse espaço. E aí a gente já chegou aqui no nosso teto, já são 19h06, eu sei que a agenda de vocês é bem corrida, e já agradeço desde já por estarem aqui, né, por abrir esse momento de diálogo e de debate, e deixo aqui um momento para vocês se despedirem, darem um recado de vocês. Acho que a gente está aí também próximo, né, a um processo eleitoral, e eu acho que esse debate, nesse momento, ele é importante, para as pessoas entenderem que seu voto é importante, a política é importante, mulheres, jovens são importantes na política, participem, né? Então, acho que para a gente ter nossa voz lá representada é muito importante a gente ter essa compreensão. Então, podem se despedir, dar o recado de vocês, já agradeço desde já. A gente que agradece, Jéssica, a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, nesses temas tão fundamentais e essas reflexões são importantes mesmo, né, como orientadoras para a nossa atuação, para não ser uma atuação com ilusões, né? E, como você falou, a gente está começando esse momento eleitoral, a gente sabe que essas eleições vão ser diferentes de todas as outras, né? Todo ano a gente diz que vai ser diferente, né? Mas esse, gente, no meio de uma pandemia, sob um governo como esse, genocida, neofascista, a gente tem desafios enormes, né? Então, eu acho que é tarefa de todo mundo também, como forma de incidir nessa conjuntura, se engajar nesse momento, né? Se engajar nesse momento que
em que a gente vai ter projetos em disputa, porque nos municípios tem os apoiadores e sustentadores desse projeto de destruição bolsonarista. E a gente precisa derrotar essas pessoas em âmbitos locais, em âmbitos municipais, para dar força e visibilidade e energia ao outro projeto, né? Um projeto que traga dignidade para o povo trabalhador. Então, esse chamado aí para todo mundo que está nos assistindo para se engajar nesse momento, né, para procurar os partidos, as candidaturas de oposição, de esquerda, para construí-las, e que a gente faça dessa eleição um passinho, né? Claro que não o resultado dela não é a definição de tudo, mas sem dúvidas é um passinho, né, uma trincheira nessa nossa batalha contra esse projeto de morte. Um beijo bem grande. Boa semana para vocês. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Sâmia. Obrigada a todo mundo que ficou online com a gente. Também só agradecer demais, Jéssica, Natália, pelo debate. Eu adorei, muito bom. Também desejar que a gente consiga fortalecer candidaturas e eleger mandatos combativos, progressistas, comprometidos com os interesses da classe trabalhadora, que a gente possa derrotar o bolsonarismo e a extrema-direita no processo eleitoral. É meio preocupante imaginar que eles podem aumentar o poder de territorialização, de enraizamento, como já acontece em alguns lugares. O Rio de Janeiro é um movimento inverso, né? Enquanto eles estão incrustados em alguns territórios e acabaram indo para o país. Agora, eu sinto que eles querem fazer um movimento inverso para demais estados. Então, todo lugar, infelizmente, tem candidaturas bolsonaristas ou que tentam ainda surfar nessa onda. Isso, por um lado, também, isso é preocupante, mas, por um lado, vamos tentar ser otimistas, né? Mensagens positivas, porque agora também são 50 dias de processo eleitoral, 49 agora, para a gente eleger mais Jesses, Natálias e Sâmias nesses espaços, porque também existe muita indignação, muita gente se frustrou com o que é o projeto bolsonarista, e é uma oportunidade para apresentar as nossas ideias e defender as nossas bandeiras, e sejamos vitoriosos, muito militantes nesse processo para conseguir cumprir bem mais essa tarefa. E brigadão, estou sempre à disposição para debater ainda mais com vocês duas, super queridas, combativas, guerreiras e militantes. Beijão, obrigada. Obrigada, meninas. E para quem ficou até agora, compartilha, porque quem não pôde assistir ao vivo, pode assistir depois e acessar esse debate maravilhoso. Até mais, meninas. Muito obrigada.